Olá, ele é crítico, realizado e feliz. Natural de Rolante, o filho do seu Arlindo e da dona Arcelida começou a trabalhar ainda cedo na lavoura para ajudar a família de agricultores e aprendeu logo cedo os valores da honestidade e caráter ensinados pelos pais. O marido da Lourdes, pai do Jonatas e do Tobias, aos 20 anos veio para a cidade e abraçou causas políticas e sociais que acompanham sua vida desde os anos 80. Foi o primeiro vereador eleito pelo PT na cidade e candidato a prefeito de Novo Hamburgo e deputado estadual. Hoje teremos uma conversa de peso com Alessio Bloss. Seja muito bem-vindo, Alessio. Prazer te receber aí para uma conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Fiquei como é que eu diria, feliz pelo convite, né? Um convite que eu diria até um pouco inusitado, né? Porque eu estou muito distante. Isso. É porque nos últimos anos eu estou muito distante dessa efervescência política da cidade, por isso, né? Mas é parte ativa da nossa história, ativa porque até hoje tu continua pensando política, né? Mesmo que talvez exercendo a política publicamente relativamente pouco, mas pensando, vivendo e continua sendo um agente político. Sim, somos sempre agentes e um políticos. Ser eminentemente político, é Sim, isso? Como Aristóteles diria assim. Somos seres sociais e políticos. Crítico e feliz, não é uma contradição? Aparentemente é uma contradição. Crítico porque, para mim, as coisas não são tão normais, tão naturais como às vezes querem nos colocar elas como dadas. Crítico nesse sentido, eu sempre desconfio de que algo pode ser diferente e que algo que aparentemente é uma coisa que está dada, não necessariamente ela está dada, porque às vezes nós temos regras morais, temos usos e costumes antigos que vêm desde os nossos antepassados e a gente repete eles, mas a gente não percebe, a gente também não investiga a origem desses valores, né? Então tem muitos valores do passado que são importantes, tem outros que não se justificam mais, porque eles eram importantes numa determinada cultura e na cultura de hoje às vezes eles são defasados. Então eu preciso ser crítico no sentido de fazer o filtro, né? Entre aquilo que ainda é válido e que aquilo que já não é mais válido para a sociedade e para a vida que nós temos hoje. Que sociedade, que vida é essa que a gente vive do descartável, Alessio? Tu como filósofo, né? Como um cara que gosta, que estuda muito filosofia, como é que tu está enxergando o ser humano do ano 2014? Eu gosto da imagem criada pelo filósofo e sociólogo Bauman, é um polonês. Ele chama isso de sociedade líquida, né? Que é algo que o líquido ele se esvai entre os dedos, né? E você quer pegar e não consegue pegar, e tudo é passado, né? O celular de um ano atrás, hoje é passado. Descartável, velho, o aparelho eletrônico de um ano atrás, ele é do passado, né? Os programas de computadores de um ano atrás já são do passado. Eu confesso que eu me sinto um pouco deslocado nesse tempo atual. Te confesso isso. Por exemplo, eu não sou um rato de internet, como se diz popularmente, né? Eu não sou, assim, alguém apaixonado pelas redes sociais, pelo aspecto da virtualidade da vida de hoje. Eu uso a internet e os computadores na medida da necessidade. É uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho, mas para mim fica por aí, né? Mas eu também preciso olhar para esse novo jeito de viver que vem aí, que a internet e a virtualidade deixa de ser uma ferramenta de trabalho para ser um modo de vida. Isso é uma novidade interessante que eu também custo me acostumar, né? com esse novo jeito de viver. Que hoje uma criança de 2, 3 anos está teclando no computador. Hoje uma criança de 6, 7, 8 anos está me dando lições de internet. Né? Então, o que é esse novo sujeito que está surgindo aí? É uma pessoa diferente de mim. Essa frugalidade, essa perecibilidade das coisas é o que te afastou da vida pública?
Tu hoje, aos 60 anos, pode-se dizer que tu está no auge da tua intelectualidade, da tua inteligência, do teu conhecimento, né? Nunca antes na tua vida tu teve esse apogeu que tu está vivendo agora. E, no entanto, tu estás aí há mais de década afastado da política, né? Em 2000 eu fui candidato a prefeito, né? E aí eu me dediquei um pouco mais à minha atividade bancária, né? Como funcionário do Banco do Brasil, que hoje sou aposentado. E no início de 2008 eu me aposentei. E aí havia, inclusive do PT, que eu sempre fui do PT, continuo filiado ao PT, né? Sempre a expectativa, agora o Alessio se aposentou, ele vem bombando na política, né? É o que eles pensavam, né? O Alessio vem com tudo, né? Mas o Alessio já estava em outra. O Alessio estava querendo buscar um passivo que ele tinha consigo mesmo, que era um curso de filosofia. Eu sempre tive o desejo de fazer um curso de filosofia. E mais, quando eu era criança e adolescente, era meio-dia na roça e meio-dia na escola, né? E eu tinha o meu sonho de consumo na minha infância, na minha juventude, era um dia poder só estudar. Quando eu sabia de primos e tal, que moravam na cidade, que só estudavam, eu ficava babando por aquela situação. Eu queria um dia poder só estudar. E nunca consegui, porque depois que eu vim para a cidade, eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? E pagava ainda a faculdade particular, né? Então, eu continuei alimentando esse sonho de um dia poder só estudar. Eu não tinha deixado de lado, só tinha deixado de banho-maria. E o sonho de fazer um curso de filosofia também eu não tinha deixado de lado, tinha deixado em banho-maria. Quando eu me aposentei como bancário, todo mundo pensava que o Alessio ia voltar com tudo na política. Na verdade, o Alessio foi resgatar um passivo que ele tinha com ele mesmo, né? Uma maior qualidade de vida com ele mesmo. Porque, como nós tínhamos comentado antes de começar o nosso programa aqui, a política é uma atividade muito desgastante para o indivíduo se ele se dedica realmente para a atividade política como uma atividade do bem comum, né? Que aquilo que os gregos... Que deveria ser a essência da política. Que era a essência da política, que era a administração para o bem comum, né? Por quê? Porque aí, quando você faz política dessa forma, você, infelizmente, eu digo isso por testemunho próprio, isso aconteceu comigo, você deixa a esposa em segundo plano, deixa os filhos em segundo plano, e a política está sempre em primeiro plano. As causas sociais estão em primeiro plano, as causas comunitárias estão em primeiro plano, os problemas dos outros estão em primeiro plano, os teus problemas, os problemas da tua esposa, os teus filhos sempre ficam em segundo plano, quando você faz política por uma causa, né? Então, é um Estamos negócio... falando de cuidar da coletividade mais do que o eu. É uma coisa meio passional, assim. A política é uma paixão interessante, né? Ela é meio passional, a política. Por isso que você percebe que a pessoa, algumas das vezes perguntam, mas como? Por que o sujeito que entra na política não quer mais sair? Por causa disso. Passional inebriante. É uma cachaça. A política é uma cachaça. É uma atividade interessante, né? Que tu pode fazer coisas boas para o bem comum, para a sociedade, para a comunidade, né? Então, mas só que esse é o problema. Eu já conhecia a vida política, eu já sabia que na vida política, na forma passional como eu faço a política, eu novamente ia deixar a esposa, os filhos e a mim mesmo em segundo plano. Aí eu dei um stop. Não, calma, vamos com calma. Vamos resgatar um passivo, uma dívida que eu tinha comigo mesmo, que era fazer um curso de filosofia, tempo integral. Então eu ia de noite para Unicinos, porque o curso é noturno, e de dia eu ficava lendo os livros de filosofia, fazendo os trabalhos de aula, pesquisando. Era uma maravilha, né? Nunca tive uma vida tão boa como nesses 22 anos. Esse foi um reencontro. Um reencontro comigo mesmo. Depois de quantos anos de desencontro? Não, político desde o início dos anos 80. Político, eu sou um dos fundadores do PT em Novo Hamburgo. Em 1980, eu e a Lourdes casamos, minha esposa, nós casamos em início de fevereiro de 80. Em março de 80, eu e minha esposa casamos com o PT. Nós nos filiamos ao PT. E eu fui o secretário da comissão provisória do PT em Novo Hamburgo, né? Antes da formação
o início, o embrião do PT de Novo Hamburgo, né? Eu fui um dos fundadores do PT em Novo Hamburgo. Então eu e a Lourdes casamos e eu e ela casamos com o PT. Né? No mesmo ano. Quem é que era aquele pessoal naquela época? O principal era o Nelson Sá. Nelson, falecido. Era um líder comunitário muito interessante. Falecido Nelson Sá. Era o Nelson Sá, era a Marlise. Marlise é uma advogada que tem um X ali para lá da Receita Federal, na rua Bento Gonçalves. Tinha um outro cara que era um ciclista, que foi nosso primeiro candidato, Gilmar. Ele ia em todos os lugares da cidade, ele ia de bicicleta, foi nosso primeiro candidato a prefeito, né? E assim, inclusive um dos primeiros filiados do PT de Novo Hamburgo também foi o Carlinhos Mosman, que depois se desfiliou, foi para o PMDB e agora voltou para o PT, né? Voltou para o PT e já teve a oportunidade de contar das discussões dentro de casa, porque ele era o único contra uma turma de arenistas. Sim, porque a família Mosman, imagina, né? Era o único que era da esquerda, a família Mosman era ele, a Neide, né? Friedrich, aí também a Neide Friedrich, o Paulinho Halbert, que é o esposo da Neide, que eu lembro assim, a Luísa, né, que foi vice do Milton Fagundes, o próprio Milton Fagundes. E ali um dos primeiros movimentos de grande impacto na nossa vida política nacional foi a redemocratização, foi a Diretas Já. Foi um período muito interessante, né, porque foi ali no final da década de 70, início da década de 80, que foi o processo de redemocratização do Brasil, toda a luta das diretas, foi um negócio maravilhoso. Participou daquele movimento. Assim, não é porque hoje eu estou um pouco mais afastado da política, que eu fiz esse movimento que eu acabei de colocar, que eu me arrependo de tudo que eu fiz. Absolutamente não me arrependo de nada, né? Tudo que eu fiz foi por convicção, estou muito feliz por ter feito isso. Se não tivesse feito, talvez eu estivesse aqui agora conversando contigo. Se eu tivesse sido candidato a vereador, se eu tivesse sido candidato a prefeito, se eu tivesse participado das diretas já, se eu tivesse feito movimento comunitário, né? Talvez eu estivesse naquela de, se eu tivesse. Não, eu participei, fiz dei a minha contribuição junto com muita gente, muitos companheiros e companheiras que igualmente, da mesma forma como eu, cederam parte importante das suas vidas para esse movimento, para a sociedade. E mesmo que hoje a gente esteja esperando mais do PT, do que as administrações do PT, vamos nos focar no nível nacional para essa conversa, mesmo que eu tivesse esperado mais do PT, principalmente, eu acho que na questão da ética, da política, eu acho que o PT está pecando, do meu ponto de vista como militante histórico do PT. Mas mesmo que estivéssemos esperando mais do PT a nível nacional, fizemos saltos importantes. Por exemplo, algo que eu... Se eu tivesse nascido 30 anos depois, eu estaria hoje fazendo um curso com bolsa de estudo pelo ProUni. Perfeito. E o que eu e a Lourdes, minha esposa, fazíamos? Trabalhávamos de dia e íamos para a Unicinos de noite. A minha esposa, Lourdes, fez o curso de pedagogia na Unicinos em 8 anos. Por que 8 anos? Porque nós estávamos contando as moedinhas para pagar a mensalidade escolar dela e pagar a minha, do curso de sociologia que eu estava fazendo na Unicinos na época. Então a gente tinha que ver qual é que era o nosso orçamento e dividir o nosso orçamento mensal. Então não dava para fazer 5 matérias, nem ela nem eu. Então ela fazia 2, 3, eu fazia 2, 3 e fechávamos a conta ali. Se fosse hoje, estaríamos fazendo 5 matérias numa bolsa de estudo do ProUni, que muitos jovens hoje estão fazendo, felizmente. Então, existem coisas que não estão bem do agrado, por exemplo, de muitos militantes históricos do PT, do governo do PT, mas tem avanços importantíssimos que não dá para jogar no lixo. Não podemos jogar a criança junto com a bacia de água suja. Temos que ao menos salvar essa criança e joga só água suja fora. E aí, esse é o Alessio, que foi vereador eleito em Novo Hamburgo pela primeira vez, vereador do PT em Novo Hamburgo, uma das primeiras vereanças, na verdade, no Rio Grande do Sul, em 88,
tu e o Milton, né? Isso. Já uma bancada dupla aí, né? É. Claro que numa época nós tínhamos uma Câmara maior, né? Era 21. Eram 21 vereadores. Isso. Mas um momento histórico, né? Quero recuperar algumas dessas histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o ex-vereador, político e filósofo, Alessio Bloss.